Será mesmo que o Dia dos Professores se resume ao 15 de outubro? Ou seriam todos os 200 dias letivos? Uma homenagem silenciosa a esses profissionais que moldam um futuro com palavras, paciência e dedicação. Um dia, eles também estiveram sentados em carteiras escolares, carregando sonhos e esperanças no coração. Hoje, estão do outro lado, como guias do conhecimento e incentivadores incansáveis dos sonhos de cada aluno e cada aluna. Para alguns, ser professor pode parecer fácil, mas pense bem como é lidar com dezenas de pessoas, como jovens que chegam à sala de aula, trazendo uma mistura de sentimentos, histórias e desafios. E mesmo assim, os professores, com seus próprios problemas pessoais, suas dores e responsabilidades, deixam tudo isso na porta da escola para acolher, ensinar e inspirar. Se ele quiser, ele vai brilhar. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. Ele vai brilhar. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Acredito no ser quem vai em busca da sua vitória. Ele vai brilhar. Ser professor é um desafio muito grande porque nós temos que disputar a atenção dos alunos com muitas outras coisas que na maioria das vezes são mais atrativas do que a fala de um professor ali na sala de aula. Então os desafios a cada momento aumentam e o professor ele tem que estar sempre tentando superar tudo aquilo que é oferecido aos alunos o tempo inteiro, né, numa sociedade que cada vez mais traz novidades e nem sempre aquilo que o professor está ensinando é algo que o aluno de fato gosta. Então você conseguir transformar aquilo que você ensina em algo que de fato vai chamar a atenção do aluno é um desafio constante na vida do professor e algo que a gente vai ter que sempre se reinventar para conseguir chegar lá. É um enfrentamento constante, é uma atualização constante de conteúdos, de saberes. E hoje eu acho que a gente se sente mais desafiado mesmo a olhar saberes que não são apenas aqueles que a gente adquiriu dentro da academia, mas novos saberes, novas práticas educativas também baseadas em epistemes que não são tradicionais, epistemes ancestrais. Acho que nós como professores precisamos hoje estar mais conscientes dessa busca, né, por algo que seja novo dentro da nossa sala de aula. É saber que você tem essa responsabilidade de, através da sua profissão, mudar uma vida, né, para melhor, dar dignidade para muitos deles. Então, para mim é o principal, é transformar vidas. Está no estado líquido, ele é um bom condutor. Então, já mata a charada. A letra A tem que ser um composto iônico, beleza? Agora vamos para o B. As ligações iônicas ocorrem entre átomos de eletronegatividade semelhantes. Falso, porque é extremo. Iônico é extremo da tabela. Extremo da tabela, eletronegatividade bem diferente. Quem são os elementos com eletronegatividade semelhantes? Que estão mais próximos, tá? Diante de tantas responsabilidades, desafios e emoções vividas em sala de aula, é inevitável que cada professor carregue em sua trajetória momentos únicos e inesquecíveis. Afinal, ensinar é também viver histórias marcantes. E nesse contexto, uma pergunta se destaca com carinho e significado. Qual foi a melhor experiência como professor? Eu acho que uma das melhores coisas que eu já fiz como professor foi desenvolver projetos com orientação de alunos, né? Seja no ensino superior, com os TCC, seja na realização de projetos, né, de extensão, de pesquisa. Eu acho que é nessa relação de orientação, assim, 1 a 1, que a gente mais aprende, né? E é ali que eu também me sinto mais útil como professor, né? Trazendo um conhecimento mais aplicado para que os jovens que estão fazendo o projeto eles possam aprender, né, de maneira mais focada, né? Então acho que esse é o melhor aprendizado para mim, né, do ambiente de ser professor. Muitas boas experiências
E poderia relatar uma mais recente. Eu, como professor e pesquisador, eu tenho a oportunidade de orientar alunos em projeto de pesquisa e recentemente eu tive um trabalho dos meus alunos aprovados num evento científico aqui do IFES, e isso nos proporcionou, eu e mais esses 3 alunos, ir para apresentar esse trabalho numa grande feira, que é a Feira Febrace, Feira Brasileira de Engenharia, na USP. Então, isso é um reconhecimento do que a gente está fazendo, né? Nossa, foram inúmeras, porque, como eu disse, todo dia é uma aventura, os scripts mudam, a gente planeja uma aula e essa aula precisa mudar conforme a necessidade dos alunos naquele momento, conforme eles estão se sentindo e o que precisam falar, mas foi uma situação em que eu estava trabalhando com uma turma de ensino médio e não estava rendendo tanto e eu precisava vir com um tema novo. E aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava falar de separação de resíduos e então criamos o projeto Venda Nova Plástico Zero para incentivar o não consumo de plástico na cidade de Venda Nova. Então, a melhor experiência foi aqui no Instituto. Eu participo da incubadora desde o início e nós tivemos lá em 2015 um curso de pré-incubação. Nesse curso de pré-incubação, eu tive uma aluna de quase 80 anos. Eu vim à noite dar aula e essa senhora, ela estava presente, não matou nenhum dia de aula e muito engraçadinho porque a filha vinha junto com ela. E era sobre a pré-incubação do Socol. E ela, assim, me emocionou de uma tal forma pela sua dedicação, pela sua superação. Em uma turma de quase 30 pré-incubados, muitos da Associação do Socol, ela foi a que se destacou melhor na apresentação de trabalho. Então, assim, isso me marcou muito desde 2015, porque não há idade para superar, para estudar. Em meio a tantas mudanças e desafios, é essencial reconhecer o papel transformador dos nossos professores. Mais do que lidar com novas demandas, tecnologias e realidades dentro e fora da sala de aula, os docentes enfrentam todos os dias obstáculos que exigem coragem, dedicação e amor ao que fazem. Nesse Dia dos Professores, precisamos refletir. Não basta apenas reconhecer sua importância. É urgente valorizar de forma concreta e justa aqueles que moldam o futuro do nosso país. O Aristóteles tem uma frase que diz o seguinte, que o conhecimento, a ciência exige tempo e é um desafio árduo. Não é fácil aprender matemática, não é fácil aprender biologia, não é fácil aprender filosofia, não é fácil aprender as matérias como um todo. Porque o conhecimento exige tempo, dedicação. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio é a gente se manter, né, como um dos elementos fundamentais na educação. Hoje a nossa sociedade tem, né, muitos recursos tecnológicos e muitas vezes nós não sabemos como utilizar esses recursos
E também muitas vezes o que acontece? A gente não se atualiza. Então eu acho que o professor precisa sempre se atualizar, estar sempre muito a par de tudo que está acontecendo na sociedade, principalmente de avanços tecnológicos, mas a figura do professor numa aula presencial é fundamental. Eu acredito que tem muitas pessoas que falam assim, mas com o tempo, né, a inteligência artificial vai tomar o lugar do professor em sala de aula. Não, eu acho que a inteligência artificial pode ser um grande aliado. E um problema que essa nova geração traz para a sala de aula, a ideia de que toda aula tem que ser show, toda aula tem que ser uma aula TikTok, mas é impossível dar uma aula TikTok, toda aula TikTok 2 minutos. Então eu acredito que um dos problemas da nossa época é pensar que o aprendizado pode ser algo muito fácil. Não. Conhecimento exige dedicação, exige tempo, exige foco. Então a gente tem que desmistificar isso. Conhecer leva tempo, leva dedicação e é importante que ter especialmente paciência para que o conhecimento seja apurado. Então numa geração cada vez mais imediatista, nós queremos sempre respostas fáceis para perguntas imediatas. E aí, cada vez mais, nós geramos uma sociedade imediatista com problemas imediatos, que não consegue pensar, não consegue refletir, não consegue analisar. Eu acho que um dos principais desafios hoje da carreira docente são aspectos relacionais, né? E eu vou citar 2 que eu acho que todo professor enfrenta em algum momento. Não sempre, mas em algum momento. Um deles é o desrespeito, né? E o outro é vamos dizer assim, ser ignorado, né? Então são 2 coisas que acontecem no ambiente de sala de aula, que não é sempre, mas às vezes acontece, que eu acho que são grandes desafios relacionais do professor para com os alunos, né? E aí vale uma reflexão, né? Como é que a gente pode enfrentar essa realidade, essa dura realidade, né? Primeira coisa a pensar é que a gente tem que ter um grupo de apoio, né? Um grupo de pessoas para a gente dialogar. Então eu acho que o conjunto de professores, o conjunto pedagógico, amigos, familiares, né? Pessoas com quem a gente pode conversar sobre isso ajudam a entender essa relação. Então, realmente, a carreira precisa ser valorizada urgentemente, a saúde mental dos profissionais e melhores condições de trabalho, principalmente para os professores da rede municipal e estadual. Isso é necessário com salários dignos. Urgente. O John Rawls tem uma tese de que quando você remunera bem um profissional, automaticamente você consegue selecionar os melhores profissionais. É muito preocupante quando nós vemos que quem vai para ser os professores das próximas gerações são os alunos com a menor nota do Enem. Por quê? Porque a longo prazo não é uma carreira atrativa. Então nós precisamos sim de uma valorização profissional e uma valorização que passa do município, do estado até a rede federal. Dessa forma nós vamos conseguir selecionar melhores profissionais para educar melhor as nossas crianças. Eles não ensinam apenas conteúdos. Eles acolhem, escutam, aconselham, motivam. Eles enxergam potencial onde ninguém mais vê. São faróis em meio às tempestades da adolescência. São porto seguro para quem, muitas vezes, não encontra apoio em nenhum outro lugar. Mas meus alunos é tudo para mim, sabe? É eu escutar o aluno, é eu escutar o sonho de um aluno, acreditar no aluno, saber que ele precisa de um colo. O aluno nos transforma. Eu cresço, eu falo que eu aprendo muito mais que eu ensino com meus alunos, porque o carinho que eles têm comigo, tanto que eu não sou nem chamada de professora, né? É tia Dri. Então, a tia Dri hoje sabe que Deus tinha um propósito e continua tendo um propósito na minha vida, que é educar, que é ajudar os nossos alunos a concretizarem os seus sonhos. É ter bastante resiliência, é amar o que eu faço,
Porque quando a gente ama, quando a gente tem paixão do que a gente faz, a gente atinge os nossos alunos. Então, o que eu tento passar para os meus alunos, né? Para os meus queridos alunos, é que educação transforma, educação é tudo, é algo que ninguém vai tirar deles. E que por mais difícil que seja uma matemática, uma química, uma física, talvez agora eles não veem muito sentido, mas lá na frente faz todo sentido, né? O aluno, para mim, é a minha motivação de estar aqui, é chegar e eles me tomarem bênção, né? Um professor do curso técnico, os alunos aí com 14, 15 anos chegam, dá benção, tia Adri, vai embora, abraça. Lógico que tem dia que a gente estressa um pouquinho, né? Com um ou com o outro. Mas é muito pouco. Eu prefiro falar que eu preciso continuar transformando vida. Eu preciso mostrar a potencialidade que há em cada ser que aqui entra no IFES. É o que motiva a minha profissão. É acordar todos os dias e saber que a gente tem ali um grupo de pessoas à espera do nosso conhecimento. Então, a palavra mais importante para mim seria a motivação. Eu comecei falando de esperança. E eu acredito que cada um aluno representa um sinal de esperança. É por isso que eu acredito, é por isso que eu sou apaixonado pelos meus alunos, apaixonado pela sala de aula, apaixonado pela docência. Porque ver no brilho dos seus alunos a luz do conhecimento, o encanto pela vida, isso me faz levantar da cama todos os dias com a esperança de que o amanhã é um lugar onde tudo será melhor. Para os meus alunos que vivam essa experiência da escola com muito amor, com muita dedicação, porque o tempo aqui passa muito rápido e a gente só reconhece o valor desse estar aqui depois que a gente passa, né? Então aproveitem esse momento para construir o conhecimento de vocês, né? E aproveitar isso de uma forma, da melhor forma possível, quando vocês estiverem aí inseridos no mercado de trabalho, ou enfim, na vida de vocês como um todo. Dar um recado é complicado, mas fazer uma reflexão, pensar que a juventude é muito passageira, a juventude é muito rápida, então o conselho que eu dou é olhar para si mesmo e buscar autoconhecimento. Então, um jovem que se autoconhece, ele vai conseguir lidar melhor com os problemas, ficar talvez menos ansioso, menos desgastado, menos adoecido. E aí, pensando bem, eu acho que esse conselho vai a mim e vai para todos os meus colegas também. Autoconhecimento, dialoga com a própria consciência e segue a lei de ouro. Fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Para os meus colegas de trabalho é que a gente sempre seja capaz de ser resiliente, né? Porque a sociedade tem se transformado, nosso público tem se transformado, as gerações são diferentes e a gente precisa permanecer aqui resiliente para receber os nossos estudantes e fazer o melhor, né, para a formação deles. Nesse Dia do Professor, é uma data de homenagem e de fortalecimento da nossa profissão, mas também é um momento de agradecer todos os docentes efetivos do IFES Campus Venda Nova do Imigrante, todos que já passaram por aqui, nossos professores substitutos temporários e também nossos professores voluntários, que são tão importantes para que a gente consiga dar conta de todas as atividades didáticas que possuímos. Também é uma data de lembrar do trabalho e agradecer a todos os nossos técnicos, não só os técnicos ligados ao ensino, mas também aqueles ligados à pesquisa, extensão e administração, pois todos nós juntos conseguimos dar conta do que é o IFES Campus Venda Nova do Imigrante e da nossa principal atividade, que é o ensino e estar aqui com os nossos alunos.
Portanto, que o 15 de outubro seja sim um dia especial, mas que, acima de tudo, possamos reconhecer que todos os dias são ou deveriam ser Dia dos Professores. Não é sobre ir pra escola dar aula pra se sustentar. É sobre ter o dom que sustenta a nação com o dom de ensinar. É sobre saber que, claro, devia ganhar muito mais. Mesmo assim dá aula sorrindo porque ama muito o que faz. Professores têm milhões de alunos e talvez nem se lembre de todos, pode acontecer. Mas pode saber, professor, seu rosto me dando bom dia, não vou esquecer. Não é sobre ter que ensinar matemática segunda-feira e ainda aguentar aluno bagunçando a aula inteira. É sobre ter que ser chato e ainda ser sensível. E no meio de tanta bronca de amor se torna inesquecível. A gente agradece muito, vocês são a luz de esperança que sempre vou ter. Professores são nossos heróis. Se alguém pode salvar o Brasil, esse alguém é vocês. Ai, 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 professores são nossos heróis. Se alguém pode salvar o Brasil, esse alguém é vocês.